sempre muito interessante as nossas conversas. Bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Bom dia, Sérgio. Obrigado, Felipe. Eu agradeço, mas mais uma vez, né, cada fogueira que eu entro aqui, eu já fico assustado quando vocês me convidam. A gente gosta para saber como que tá a visão nesse barata voa, né, Sérgio? Porque tentar entender essa movimentação toda aí é complicado. Eu acho que o mercado está cada vez, né, ele está se movimentando em cima das últimas notícias ou na ausência delas, né? Ontem mesmo a gente viu o mercado extremamente, foi um dia típico. Você viu o mercado subindo e descendo sem nenhuma razão. Então ele passa a ser meio que autofágico. Hoje eu acho que a gente tem um dado muito importante, né, que o pessoal gosta de falar, o maior nível desde 1972, né, da queda da queda de valor e da alta da taxa de juros do T-bond de 10 anos. Então a gente está tendo um novo high, né, acima do que teve no começo do mês, que deu o primeiro estresse, e isso de alguma forma está contaminando também. Os Estados Unidos segue hoje, né, sofrendo mais, os resultados estão meio desanimadores das empresas, né? Mas eu acho que é uma coisa muito mais de... Você tem isso, né? O dólar se fortalecendo hoje num flight to quality e, ao mesmo tempo, você tem o valor dos treasuries caindo, né? Então, é um flight to quality que é relativo. Na verdade, estão correndo para a moeda, porque o que está acontecendo, e é muito importante, né, analisar, é que essa alta de taxa dos títulos, ela não está ao mesmo tempo que uma percepção de que a taxa de juros básica vai ter que ser levantada. Ao contrário, tem um certo consenso que a gente está no maior nível. Então você tem até uma distorção, né? Que você tem, o mercado se acalmou com a expectativa de ter aumentos adicionais na taxa de juros, e a curva de juros não para de subir, né? E aí tem um lado que tem a leitura, não, tem um risco futuro de recessão, mas o que a gente está tendo hoje é uma diminuição do apetite pelos títulos. A gente sabe que a China diminuiu o tamanho dos investimentos em treasuries, o Japão também, então de alguma forma você tem dois players que estão fora, mas você nota que o próprio, além disso, você está tendo um movimento de venda que ele é consistente, né? Eu estou olhando aqui no gráfico, faz 6 dias que sistematicamente as taxas sobem, né? Vieram de alguma coisa próximo de 4,5 para 4,90. E falando dos Estados Unidos, 10% de aumento de taxa é uma pancada segura, né? Sérgio, a gente sempre no meio do fogo cruzado aqui, né? Você falou um negócio interessante, né, sobre a movimentação ontem, que sobe e desce sem nenhum motivo, entre aspas, né? O motivo a gente sabe, os investidores estão tentando fazer umas movimentações, estão tentando encontrar um caminho. Mas quanto mais a gente olha alguns dados, a gente percebe que a economia brasileira, a gente percebe que os fundamentos aqui, né, tendem a trazer uma perspectiva de melhora. A inflação para baixo, a gente vê algum crescimento de PIB, a gente vê essas projeções interessantes. Enquanto lá nos Estados Unidos seguem também resilientes todas essas movimentações. Por que o mercado fica tão pessimista, né? Porque você falou, a expectativa não é que a taxa vai aumentar ou vai continuar indo mais para cima. Mas o que está deixando tão apreensivo assim do mercado de repente a gente olhar uma empresa e, poxa, hoje é o dia dela, vamos vender tudo, vamos deixar cair, enfim. Como que você está vendo esse movimento, ô Sérgio? Você acha que o pessoal nesse flight to quality vai para moeda, vai para título americano, deixa os investimentos por aqui meio à deriva? Você nota que, de alguma forma, o fluxo está indo para dólar, mas não está indo para ativo. Porque bolsa está caindo, né, os treasuries estão caindo. Essa grana deve estar no money market, né? Aquela coisa, o cara paga, estaciona
no lugar quentinho, né? Que é o over ali até ver alguma coisa. Eu acho interessante, eu estava até conversando agora há pouco com o Felipe, que é o nosso economista-chefe do grupo, e ele falando da dificuldade hoje de você conseguir enxergar o que você estava falando agora há pouco, enxergar os fundamentos, porque é tanto ruído que chega uma hora que você tem dificuldade, né, de separar o joio do trigo, de enxergar isso. E sem contar que tem um lado que a gente não pode desprezar, é que você tem um conflito extremamente complexo acontecendo, né? Onde você está contrapondo as duas maiores potências, é um negócio meio... Você pode ter uma deterioração ali, e ali com efeitos que a gente não pode imaginar, né? Porque diferente que até se cogitou no começo, que podia ser um movimento parecido com a guerra do Yom Kippur, né, 50 anos atrás, onde, né, as economias mundiais caíram de joelho. Foi a primeira crise do petróleo, aquela famosa, que todo mundo que estudou um pouco sabe. Eu vivi, né? Mas quem estudou um pouco sabe o que foi, né? Você teve o mundo inteiro sendo afetado de forma extremamente contundente, né? Nós aqui no Brasil sofremos demais, mas os Estados Unidos na época também sofreu. Depois, com isso, você teve inflação, aí acabou chegando na crise dos juros, né? Quando os juros americanos foram a mais de 20%. Então, essa memória relativamente recente, ela de alguma forma aflora, né? Né, toda vez que você tem uma iminência de acontecer alguma coisa, as pessoas tendem a procurar alguma referência. E a referência tende você olhar atrás, né? Você fala, aconteceu uma coisa parecida ao que deu. Né? Eu acho que a situação hoje é totalmente diferente, né? Você não tem mais aquele poderio que tinha a OPEP, e toda a situação era diferente. Mas não podemos esquecer que, além da incerteza futura, se lá fora é soft landing, hard landing, no landing, se aqui vai ter um fiscal que vai ser pior do que esperado, se o endividamento vai para 89, 95, né, que é até coisa que já falaram no curto prazo, você tem esse problema atual, que é essa cortina de fumaça, né, que a gente está passando nesse episódio extremamente trágico, né, que eu acho que isso daí é o tipo de coisa que não há o que falar sobre. Sérgio, inclusive, Paula Moraes falando contigo, obrigada por estar aqui com a gente. Inclusive, ainda falando um pouco mais, né, sobre o conflito, né, como um todo, o mercado ali, né, a gente sempre fica olhando muito, principalmente vendo talvez ali a possibilidade de uma reação de mais alta do petróleo, principalmente há uma grande tensão ali se Irã de fato vai se envolver ali diretamente, possibilidade até de fechamento do canal de Hormuz. Até estava vendo um estudo do Centro Brasileiro de Infraestrutura que calcula ali se caso realmente o canal de Hormuz venha a ser fechado, enfim, pode acabar pressionando ainda mais o barril, chegando a $110 ali o barril do petróleo. Mas eu queria entender um pouco da sua leitura. O mercado está, de fato, precificando uma possível escalada deste conflito? Na sua visão, a reação está sendo diferente especificamente deste conflito do que quando a gente viu, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia? O que está sendo precificado, né? Ou é dia a dia que o mercado está olhando ali os desdobramentos? É dia a dia, né, Paula? Porque é diferente, eu acho que é diferente na parte da guerra da Ucrânia. Ali você tinha um problema de impacto no agro, que é grande produtora de trigo e fornecedora da Europa, e tinha um problema que foi, né, botarem a Rússia no torniquete, né? Que ali eles botaram no torniquete, ela tiraram grana, né? Follow the money, que é onde você consegue segurar. E ali, então, a Rússia fez uma chantagem com o preço do petróleo. Então, ali você teve, vamos dizer, você teve um acerto e tinha um medo, né, que estava problema de fornecimento da Alemanha, que a Alemanha mudou a matriz energética, precisava do petróleo. No fim, deu uma lambança ali que era meio localizada e, vamos dizer, deu uma ajustada de preço e depois o mercado se acomodou. Agora, na verdade, você tem uma coisa diferente, né? Foi um ataque terrorista e
uma reação a isso, numa situação muito complexa, né, que o mundo inteiro está ali de olho. Eu acho que não tem o preço, não, é no dia a dia, tá? Porque realmente lá é no dia a dia que está acontecendo. Né? Você imagina, ontem até aquele evento do míssil, né, que primeiro foi de um lado, depois foi do outro, ali se fosse de um lado que não o que está aparecendo, eu acho que podia ter escalado muito hoje. Né, porque poderia ficar a coisa indo para o lado extremo, que eventualmente é até o que os extremistas queriam. Né? Inclusive, o presidente aí da Petrobras, o Jean Paul Prates, ele disse agora há pouco, né, que o atual estágio aí do conflito não deve afetar o preço do petróleo, além desse impacto inicial, desde que não haja um alastramento para outros países. Ele não vê essa interferência, inclusive, da guerra aí sobre os combustíveis por enquanto, e ele ainda falou que uma piora seria a tempestade perfeita. Eu queria entender um pouco também da sua leitura, Sérgio, em relação a essas falas aí de Jean Paul Prates. Você acredita aí que, de fato, isso não deve fazer preço, inclusive, para a Petrobras aqui no Brasil, para ter que reajustar os seus combustíveis? Eu acho que, como presidente da empresa, ele tem que ter um discurso mais, né, contido. Nós não temos, é o que falamos agora há pouco, se tiver uma escalada do evento, a gente não faz ideia. Você falou, pode fechar o Estreito de Hormuz, pode fechar o canal de Suez, e isso teria um impacto no custo muito grande, e fora você poderia ter aí retaliações a nível de produção mesmo, diminuição de alguns países árabes, né? Então, eu acho que assim, não está no preço, né, uma escalada efetiva, né? O mercado ainda está comprando que isso de alguma forma vai ficar meio circunscrito àquela região, né? Então, e que por isso não teria uma retomada de altas muito fortes. Mas é aquela história, é o que a gente está vendo hoje, né? Essa é uma guerra diferente, né? Uma guerra de dia a dia. É uma guerra do dia a dia, Sérgio, e a gente, claro, fica monitorando, né? Porque qualquer tipo de escalada pode trazer consequências bastante fortes. E aí a gente pegando, né, todo esse desdobramento, e a gente falou bastante no começo lá sobre as questões fiscais nos Estados Unidos, sobre os prêmios, né, pedidos pelos investidores para financiar a dívida americana, que continua bastante alta. Existe, né, e tem até a notícia de que o Biden está planejando em mais investimentos, mais recursos, né, para a Ucrânia, para Israel, para outros segmentos também, da ordem seria até de 100 bilhões. A impressora de dinheiro americana não para nunca, e aí são os mercados que acabam sendo penalizados com isso. Isso não acaba depondo até, né, contra as ambições, talvez até de reeleição do Biden. Isso pode causar um rompimento ali, né, Sérgio? Pode causar um problema na maior economia do mundo que, claro que em reação em cadeia, pode atingir todo mundo, né? Com certeza. Então, a gente tem um problema sério dessa injeção de liquidez, né, que veio desde 2008 e que depois teve aquele impacto monstruoso durante a pandemia, né, onde a base monetária duplicou em pouco mais de um ano. Não, essa injeção, ela teve um efeito benéfico em um certo momento, que manteve uma certa sanidade dos bancos, das empresas, mas não tem nada de graça, né? Teve o custo que vem depois, é justamente essa inflação que você está tendo aqui, e renitente, né? Você viu hoje mesmo a inflação na Europa e na Grã-Bretanha continua pressionado, né? Você teve esse preço. De alguma forma agora, o que está acontecendo é assim, você vai chegando um pouco em níveis preocupantes a dívida, né? Então essa é a hora que você começa a levantar uma bandeirinha vermelha, e os mercados estão mostrando isso, né? Não somos nós, assim, o preço dos ativos, né? Normalmente o mercado fala com a gente, e ele está falando com a gente pelo preço desses ativos, que são ativos que normalmente têm uma volatilidade muito menor, e eles estão com a volatilidade quase que de terceiro mundo, né? Então, existe. Agora, quanto ao Biden, é complexo, é o seguinte, ele está fraquíssimo, né, como né, previsão de reeleição.
Ele perde, pelo menos, perde até do síndico do prédio, né? Então, eu acho que esse movimento dele pode ser uma redenção, né? Porque você entrar nessa posição de paladino da justiça, né? Paladino, ele pode com isso ganhar alguns pontos, né? Então, eu acho que ninguém está preocupado realmente com o dia de amanhã, principalmente nessa classe política, que o dia de amanhã, eventualmente, ele não está lá, quem vai pagar a conta é outro. Somos nós, né? Ô, Sérgio, uma última pergunta aqui da minha parte, né? A gente tem visto até nessa semana começando aí balanço de banco lá nos Estados Unidos e tem uma grande preocupação, né, a respeito do movimento, né, com de repente a marcação a mercado, de repente essa movimentação toda nos juros que a gente está vendo por lá, nessa abertura da curva. Talvez um problema, né, nos balanços, o que a gente viu em alguns bancos pequenos lá, que levaram até mesmo uma quebradeira. Essa abertura das taxas, que não é de hoje, mas tem se intensificado, está no radar de atrapalhar, né, o desempenho dos bancos, o desempenho até mesmo dos traders, né, de juros, que podem acabar tendo rendimentos ali negativos, perdas grandes com essa movimentação dos juros. Como é que está essa visão aí, né? Como é que está essa movimentação, né, com essa abertura toda que a gente está vendo? Bom, os balanços dos bancos que saíram dos grandes estão bem sólidos, foi uma boa surpresa. Agora, ao mesmo tempo, tem o lado que os bancos regionais eles não têm a obrigação de marcar mercado, né? Então, ali tem um buraco negro que eventualmente pode gerar um desconforto. Porque o problema é esse, né? Você citou os dois bancos que quebraram naquela época, eles quebram por saque, né? Banco quebra por falta de liquidez, ele não quebra por prejuízo, ele quebra na hora que ele não tem como postergar o prejuízo, né? Empurrar com a barriga, o famoso. Então, se você tiver algum movimento, porque é esse nível que estão as taxas, isso daí vai penalizando toda a cadeia, né? Isso daí é o AAA da economia, você vai contaminando tudo. Então, de alguma forma, realmente, a situação dos bancos médios, ela piora, porque os grandes marcam o mercado, então eles já estão... Né, o nabo já foi posto na cesta, né? Os outros não, os outros estão escondendo. Então, essa parte sempre, esse é um perigo que sempre houve, né? Que é levantado desde do problema dos dois bancos. É que aqueles dois bancos, eles eram extremamente... Um era totalmente digital, né? Que tinha o dinheiro das techs todas, que foram extremamente rápidas. E o outro era um problema que o cara estava empurrando com a barriga, né? Ele estava financiando longo prazo, né? Que era bem parte de mortgage, tomando dinheiro no over. Aí não é uma questão de, né, daquela que a gente brinca, não é questão de ser, é questão de quando vai dar, né, da encrenca. Então, e aqui agora nos bancos médios aí a gente tem esse risco, sim, né? E principalmente se você tiver algum tipo de situação atípica nesse particular da guerra. Sérgio Machado, nosso tempo está chegando aqui no final, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, viu? Não foi tão difícil assim hoje, vai. Começou aqui falando que é sempre tensão quando a gente te convida, tá convidado aqui para vir sempre na nossa programação. Mas também é